Hoje eu quero falar um pouquinho sobre intimidade com Deus. Nessa noite, e sempre no primeiro domingo do mês, nós participamos da Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Essa ceia, originalmente, era uma ceia pascal, mas dentro dessa ceia pascal, Jesus criou um mandamento onde nós deveríamos cear para fazer memória dele, para lembrar o sacrifício. E esse momento que eles estavam ali, Jesus com seus 12, foi um momento de intimidade. Então eu quero te dizer, coisas novas acontecem na intimidade. Deus tem preparado coisas poderosas para a tua vida, mas você vai precisar acessar a intimidade. Por isso que naquela época, a ceia não era distribuída. Hoje muita gente distribui a ceia aí para qualquer um que entra pela porta. Não era assim. Na época de Jesus, isso está nos livros, nos anais da história, na época de Jesus, a ceia, ela era servida somente para aqueles que eram batizados, já eram salvos, e então participavam da renovação da aliança, porque já haviam descido as águas do batismo e tomado uma decisão por Cristo. A ceia é um momento de intimidade da igreja. Assim como dentro do casamento, você, o marido e a esposa, ali tem a sua intimidade, onde ela não é aberta a todos, é só entre o casal. Amém? Isso não precisa nem PowerPoint, né, Renan? Cadê o Renan? Né? A intimidade é somente para o casal. E ela não acontece na frente dos outros, acontece ali no momento íntimo. E quando acontece, é uma renovação da aliança. Amém? Porque a aliança do casamento, ela se confirma na carne. A Bíblia diz que o homem deixaria pai e mãe, se uniria à sua mulher, e eles se tornariam uma só carne. Ali é a consumação da aliança. E nós, quando participamos da Santa Ceia, nós também estamos renovando a aliança que fizemos com Cristo no momento do batismo. Ali, nós sepultamos a carne, a velha natureza, e ressuscitamos com Cristo. E agora somos de carne, mas temos uma nova natureza, uma natureza segundo a natureza de Cristo. Amém? Por isso não há desculpa para você viver pecando, você viver no pecado. Mas o que eu quero falar hoje, aproveitando esse momento de intimidade da igreja, que é a participação da ceia, eu quero também falar sobre intimidade com o Senhor. Jesus é o nosso modelo, diga, Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo para tudo. Ele é o nosso modelo em tudo. Nós reconhecemos que existem muitos homens de Deus, mas nenhum deles é maior que Cristo. E Ele é a referência para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia em João 15, versículo 4. Hoje eu quero ampliar a tua vida para que você entenda um pouco mais de como usufruir dessa intimidade com Deus. João 15, versículo 4, diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Primeira coisa que nós temos que entender é a necessidade de nós estarmos em intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia deixa claro que se nós não estivermos nessa conexão, diga conexão, conectados. A videira aqui, para nós é parreira aqui no sul, né? Que dá uva. Se eu for numa parreira e arrancar
um ramo da parreira, ou aquele cacho de uva, aquele ramo não vai produzir mais uvas, porque ele perdeu a conexão. Então, o fruto, ele acontece na conexão, e a conexão se dá na intimidade. Jesus está deixando claro o seguinte: olha, sem mim nada vocês vão poder fazer. Você já entendeu isso na tua vida? Você pode até fazer muitas coisas, mas se você estiver desconectado, essas coisas não vão dar resultado. Para aí que eu vou pousar para a foto. Diz quando deu. Obrigado. Então, essas coisas não vão dar resultado. Sem mim, nada podeis fazer. Então, há um interesse da parte dele que você não perca a conexão com ele. Onde se vai consumar essa conexão? Na intimidade. Muitas pessoas não conhecem o caminho da intimidade com Deus, mas hoje você vai precisar conhecê-lo. Eu vou trazer aqui uma história, eu contei rapidamente, mas eu vou contar de novo porque ela é didática. É um testemunho pessoal, não é testemunho único, é óbvio, mas é didático. E eu quero trazer para vocês aqui hoje, e isso vai te ensinar e vai ilustrar o que eu quero falar contigo nessa noite. Certa vez eu estava ali em oração, no meu momento devocional, e no meu momento devocional eu tenho um momento de ler a palavra, estudar a palavra, depois eu tenho um momento de oração, e depois eu tenho um momento de aguardar, para ver se Deus tem alguma coisa para me falar. E é nesses momentos que você vai aprender a instrução dele. É onde ele vai te mostrar, ó, faça isso. Porque se você não entender o que eu estou falando, você não vai poder fazer nada. Quando Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer, não basta somente você ler a Bíblia e orar, mas você vai ter que estar conectado para ver com a instrução dele. Amém? E eu estava ali, então, naquele momento de aguardar a instrução de Deus. De repente, minha filha, ela estava lá no quarto dela, dando aula de inglês. E aí ela desce correndo, né, no meio da aula dela. Eu estava ali orando e estava também pedalando, porque eu gosto de orar pedalando. E aí, ela chega correndo e diz assim, pai, que foi, filha? Meu mouse estragou do meu computador, preciso do mouse. Onde é que está o mouse? Onde é que tu tens o mouse para me emprestar? E eu disse, sim, claro. Aí disse assim, tem minha bolsa ali, minha maletinha, ali tem o mouse branco, pode pegar. Pega lá e pode levar. Falando nisso, me devolve esse mouse, já faz tempo isso. Já faz mais de mês que eu não vi mais, né? Diz que emprestar ao pobre, emprestar a Deus, né? Não é o teu caso. Amém. Mas então, aí, na mesma instante, eu disse assim, está ali na maleta. Ela foi lá, pegou, subiu, conectou no computador dela e está até hoje lá, eu acho, né? No computador dela. Aí, naquele instante, como eu estava aguardando Deus falar comigo, naquele instante, Deus falou comigo. E Ele disse para mim o seguinte, olha, da mesma maneira que você sabia exatamente onde estava o mouse, onde estava aquilo que atenderia a necessidade da tua filha, eu sei exatamente onde está a provisão para os meus filhos. O problema é que eles não me perguntam. O problema é que eles não vêm até a mim desesperados que nem ela. Eu quero, eu preciso. E o Senhor falou comigo. E no mesmo instante eu estava também tentando discernir o mundo espiritual. E eu acho que a minha esposa estava na cozinha, ela abriu uma torneira lá e ficou jorrando água. E novamente o Senhor falou comigo no meu coração, olha, eu tenho um fluxo de bênçãos para a vida, uma fonte inesgotável. Basta vocês me buscarem. Basta o meu povo me buscar. E naquele momento eu tive a plena convicção, numa situação muito simples, que Deus estava falando comigo. Mas por que eu entendi isso?
Por que que uma situação cotidiana simples foi suficiente para eu entender que Deus estava falando comigo? Porque eu estava buscando ouvir a voz dele. Então tem gente que acha que Deus fala somente com voz de trovão. E eu sei que a voz do Senhor é a voz como o som de muitas águas, é a voz de trovão, é a voz, ou aquela voz no coração, mas muitas vezes Deus quer que você esteja conectado dele de uma forma, de tal forma, que você possa perceber que até os eventos da natureza e qualquer coisa que está ao teu redor, pode ser a voz de Deus falando contigo. Deixa eu te dizer algo, Deus não está limitado a nenhum formato. Muitas vezes nós não estamos compreendendo. E a outra coisa que eu quero que você entenda nessa noite é, Deus não está calado. Diga isso, Deus não está calado. Ele pode te dizer sim, Ele pode te dizer não, Ele pode te dizer aguarda, mas Ele não te ignora. Deus não está calado. Ele está constantemente falando. O problema é que muitas vezes o homem não está parando para ouvi-lo. Amém? Então, em Mateus 7 diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui não diz, pedi e você será ignorado. Você busca e você não vai encontrar nada. Você bate e a porta fica fechada. Aqui não diz nada disso, diz o contrário. Quando você age na direção do mundo espiritual, claro que aqui nós estamos falando de oração, a resposta virá. Deus sempre tem uma resposta. Em Romanos 8,15 fala, porque não recebeste espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, ao qual baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Né? Então, nós somos filhos, Deus comprou a nossa causa, Ele nos resgatou através do seu Filho, e nós não estamos sozinhos e desamparados. Pelo contrário, Ele sempre tem uma palavra de destino para as nossas vidas. Então diga, Deus tem uma palavra de destino para mim. Ele tem uma palavra que me direciona. Não é aquela coisa, tem até uma música no mundo que fala, se eu quiser falar com Deus, vou ter que me rastejar, vou ter que me ajoelhar, vou ter que sofrer. Não, teu pai está te esperando no teu lugar secreto, ele quer ter intimidade contigo. O teu pai está te esperando para te revelar coisas, porque ele sabe que se você não receber essa revelação, você não vai poder fazer muita coisa nessa terra. Ele diz, sem mim nada vocês vão poder fazer. Amém? Então, intimidade não é apenas oração ou falar com Deus em momentos de necessidade, mas viver esse relacionamento onde nós conhecemos o coração do Senhor. E nós só vamos conhecer o coração do Senhor parando para ouvi-lo. Então, assim como a minha filha, ela sabia que eu tinha a resposta para ela. Você tem que saber que Deus tem a sua resposta hoje. Quem crê nisso? Eu quero profetizar que hoje Deus vai te dar respostas que você nem estava esperando. Eu quero liberar isso na tua direção em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. Ele já tem a resposta, agora você precisa saber se achegar a Ele com confiança. Então, intimidade, amados, é muito mais do que oração formal. Diga, intimidade tem a ver com sensibilidade. Vou repetir, intimidade é muito mais do que uma oração formal. Intimidade tem a ver com sensibilidade. Por que pessoas não ouvem a voz de Deus? Porque não estão sensíveis a ela. Então o que nós precisamos é desenvolver sensibilidade. Como eu faço isso? Parando para ouvir.
parando para ouvir. Na prática, eu percebi que aquela situação cotidiana era Deus falando comigo. Agora, se eu não estivesse conectado com Ele, seria só mais uma situação cotidiana. Mas porque naquele momento eu estava sensível à voz de Deus, aquela situação falou comigo. Então pensa uma coisa, e se você passasse o dia inteiro sensível ao que o Senhor fala? Porque talvez a gente não tenha tempo para ficar lendo a Bíblia e orando o dia inteiro, mas eu posso estar o dia inteiro conectado. E aí você vai começar a viver na sua vida uma conexão com Deus, com resultados que você nem imaginou que poderia acontecer. Amém? Então a gente muitas vezes está esperando que Deus fale de maneiras assim que a gente idealizou, que são utópicas na verdade. Mas Deus fala até através de um passarinho, fala através da natureza, vai falar através do que Ele quiser. Eu não vou ler, tá? Mas em 1 Reis 19:11, não precisa botar, fala a história de Elias, né? Onde veio um vento, veio um terremoto, veio fogo, mas a voz de Deus não estava em nada tão assim grandioso, tão fantástico, tão espetacular. A voz estava num sussurro, estava numa brisa, uma coisa ali. Só que se a pessoa está correndo, se ela está agitada, se ela está desconectada, ela não vai ouvir o sussurro. Se a pessoa ela está correndo, e deixa eu te dar uma revelação aqui, as coisas que você não tem clareza na sua vida, são resultado da tua correria. Deus não nos fez para correria. A correria foi a gente que criou. E a gente que se colocou nela. E a gente que quer dar conta da correria. Deus não precisa da correria. Muitas vezes a gente vive situações que a gente mesmo se coloca. Deus precisa que o homem pare, como Elias parou, para ouvir a sua voz. Pastor, mas eu não tenho tempo. Isso não é problema dele. Foi você que criou essa situação. Provérbios 3:6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, eu vou reconhecendo a voz de Deus em tudo aquilo que está ao meu redor, em todas as situações. Eu vou caminhando com Ele, eu vou percebendo tudo que Deus está me falando, porque Deus não está calado, meu irmão. Deus não está calado. Eu não sei quando foi que o inimigo plantou essa mentira na cabeça da igreja. Deus não está calado. Se você orar, o Espírito Santo vai falar contigo. Ele vai falar através do Espírito. Se você ler a palavra, Ele vai falar contigo. Se você for ouvir uma palavra como essa, Ele vai falar contigo. Se você buscar, você vai encontrar. Porque todo aquele que busca, encontra. E a Bíblia ainda diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então Deus não está escondido. O problema é que nós, por estarmos desconectados, muitas vezes, insensíveis à voz dele, não conhecemos reconhecer o que ele está dizendo no nosso caminho. Ele está dizendo o seguinte: olha, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele vai consertar a tua vida, vai endireitar as tuas veredas, ele vai mudar a tua história. Então, a intimidade envolve perceber Deus nas coisas pequenas, sendo sensível à voz dele no cotidiano. Você quer ouvir Deus falar? Começa a ficar conectado com Ele e perceber o que está acontecendo no cotidiano, ao teu redor. Você vai ter muitas pistas do que Ele está te dizendo, viu? Então, a oração é o lugar onde nós apresentamos nossas necessidades.
Mas a intimidade verdadeira, ela acontece quando estamos atentos aos sinais de Deus nas pequenas coisas. Estão entendendo isso? Então, é perceber a direção dele mesmo em momentos comuns da vida. Como cuidar da casa, estar com a família ou até mesmo trabalhando. Qualquer momento, Deus pode estar falando. É só eu estar numa posição de sensibilidade. Então, intimidade com Deus é cultivar esse relacionamento constante, né? É o caso da videira. É a conexão que está constantemente ali acontecendo. E olha, gente, eu quero dizer algo para vocês. Se vocês entenderem isso e começarem a viver isso que eu estou falando hoje, a vida de vocês vai mudar muito. Os resultados de vocês vão mudar muito. A vida de vocês vai ser transformada. Porque Deus quer comunicar a sua vontade constantemente para as nossas vidas. Deus não tem prazer nenhum em que o homem fique desesperado por algo e ele se torne inacessível ao homem. Deus não tem prazer nisso. Amém? Então, como o texto fala, a vara só dá fruto se permanecer conectada à videira. Da mesma forma, só seremos frutíferos se estivermos conectados com Ele. Orar é necessário? Claro, em 1 Tessalonicenses 5, 17 fala, orai sem, de novo, orai sem cessar. A oração, ela não é apenas um momento específico, é um estado de espírito, porque na verdade, queridos, ninguém consegue orar sem cessar. Você consegue ficar orando 24 horas por dia? Quem consegue? Não tem como. Mas quando nós entendemos que essa oração não é uma oração que você está ali lendo uma lista, como uma receita de bolo. É uma oração que você está no estado de espírito, ou seja, você não está naquele momento ativamente pedindo coisas, mas você está num estado de espírito de compreender o mundo espiritual, está perceptivo, aí é como você pode ficar então num estado de oração sem cessar. Se oração é relacionamento, esse relacionamento ele tem que ter duas vias. É o momento de você falar, mas tem o momento de você ouvir. Então, nós temos já, muitos de nós, uma vida devocional onde temos um momento de falar. Mas agora você também precisa desenvolver esse estado de espírito atento para ouvir constantemente, porque Deus pode usar qualquer situação para falar contigo. Amém? Então, essa intimidade com Deus é viver uma postura de conexão constante, onde buscamos ouvi-lo e percebê-lo em cada momento do nosso dia. Em João 10, 27 fala o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a intimidade é baseada na capacidade de ouvir a voz de Deus e segui-lo de perto. Amém? Quero profetizar que você vai aumentar a sua intimidade com Deus. Eu quero profetizar que você vai começar a ter uma conexão diferente. Mas muitas vezes falta essa compreensão para nós. É claro que eu preciso orar antes de ler a palavra, e ali na palavra Deus já vai falar comigo, mas coisas mais específicas para a minha vida, muito provavelmente Deus vai continuar falando. Você precisa manter a conexão com Ele. Amém? Então, a intimidade cresce na prática diária de caminhar com Deus, discernindo sua voz no silêncio, nas circunstâncias, nas escrituras, no nosso pensamento. Então Deus está falando o tempo todo. O problema é que o homem não sintoniza a sua antena espiritual. Ele acha que nós temos que orar meses para um dia Deus chegar e falar alguma coisa. Não, querido, você está enganado. Quando Deus botou Adão e Eva no jardim, toda a viração do dia ele ia lá bater um papo, ia fazer um discipulado.
Deus tem interesse em falar contigo diariamente. Porque Ele sabe que a tua vida vai ser otimizada para Ele, se Ele tiver esse acesso no teu coração, no teu espírito. Amém? Hebreus 4,16 fala assim, ó, acheguemo-nos, diga, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a provisão do Senhor está sempre disponível. Lembra que Ele me falou, questão do mouse, olha, eu sei exatamente onde está a tua provisão. Deus sabe exatamente onde está a tua resposta. Mas você tem que abrir os ouvidos espirituais. Então, está sempre disponível, só que precisa estar conectado com Ele. Salmo 23 também fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também não vai faltar resposta para a tua vida. Não vai faltar a voz dEle na tua vida. Não vai faltar a fala dEle para você. Não vai faltar nada. Ele é teu pastor. Ele já conhece as tuas necessidades antes mesmo de você pedir. Ele já sabe. Então, nós não precisamos, por causa disso, de sinais específicos, como nos tempos antigos, já ministramos sobre isso outras vezes. Mas hoje, no tempo, naquilo que nós chamamos de tempo da graça, tempo que o Espírito Santo está em nós, nós precisamos sensibilidade para ouvir a voz dEle. Somente isso. Falando no Espírito Santo, Ele que nos conduz a essa intimidade. E o interessante é que Ele está em nós. Ele está sempre em nós. João 14:26 fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele vai além de te ensinar o que tu não sabe, ele vai te lembrar aquilo que você já sabe. Olha que maravilha isso. Ele vai te ensinar o que você não sabe e vai lembrar aquilo que você já sabe. Acho que você podia dar uma glória a Deus por isso, hein? Amém. Como Ele vai fazer isso? Precisamos ativar a percepção espiritual. Precisamos ativar a percepção. Orar sem cessar é um estado de espírito. Você está constantemente comunicando com Ele. O teu sinal de Wi-Fi não cai. Tem transferência de dados constante. É a mesma coisa, se o seu celular agora não conectar mais à internet, você tirar o chip, tirar ali a conexão de Wi-Fi, para pouco ele vai servir. É ou não é? Ele não vai servir para comunicação, ele não vai servir para acessar o banco, ele não vai servir para você acessar a oferta, ele não vai servir para você falar com alguém, para mandar uma mensagem, não vai servir para nada. Por quê? Porque está sem conexão. Nós sem conexão, para pouco servimos nessa terra. Quando nós conseguimos manter a conexão constante, está sempre chegando instrução e está sempre saindo oração. Amém? Então, é isso que você precisa compreender nessa noite. O Espírito Santo é aquele que nos dá discernimento espiritual para perceber os sinais de Deus nas coisas pequenas. Ele é quem revela o Pai e nos conduz uma vida de intimidade. Amém? Então, intimidade com Deus não é apenas orar e ler a palavra. Intimidade com Deus é estar atento àquilo que está acontecendo ao teu redor e procurar entender se não é Deus que está falando contigo. Deus muitas vezes usa até alguma coisa no nosso próprio corpo para nos dar uma palavra de conhecimento.
Deus usa situações ao nosso redor para nos dar ciência de coisas que Ele quer fazer, ou de coisas que Ele já está fazendo. Você crê nisso? Você quer ter uma experiência com Deus em relação a isso? Amém? Então, feche os teus olhos assim como você está. Geralmente, a fala do Senhor conosco, ela é antecedida por uma pergunta. Nós podemos, por exemplo, orar e aguardar para ver se Deus fala alguma coisa. Às vezes Ele fala de imediato, às vezes Ele não fala naquele momento. Ele pede que nós aguardemos. Ele vai falar mais tarde, vai falar depois. Sim, não, ainda não, daqui a pouco. Mas nós temos a convicção de que algo está acontecendo. Então eu quero te convidar nessa hora a você fazer uma pergunta ao Espírito Santo. Coloca a tua causa aí. Coloca a tua causa aí. Não precisa falar alto, na sua mente. O diabo não tem poder para ouvir os nossos pensamentos. Mas o Senhor tem, Ele ouve, Ele sabe os nossos pensamentos. E a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que está em nós, que habita em nós, conforme o seu poder. Então fica de olhos fechados, pergunta algo ao Espírito Santo, e depois eu quero te convidar para silenciar. Só faz uma pergunta e aguarda. Você está com olhos fechados, então você não está vendo nada. Mas ouça os sons que estão ao teu redor. Perceba o ambiente. Perceba nesta hora os membros do teu corpo. Sinta suas mãos, seus braços, sua cabeça. Tome consciência deles. Agora, da mesma forma que você percebe o seu corpo, comece a perceber as suas emoções. Perceba o que você está sentindo agora no seu coração. Que sentimento você tem? Ou que emoção você tem nesse momento? Comece a perceber isso. Tome consciência daquilo que você está sentindo nesse momento. Da mesma forma que você tomou consciência do seu corpo físico, que é templo do Espírito, e da mesma forma que você tomou ciência das suas emoções, agora tome consciência no seu espírito, aquilo que o Espírito Santo está te convencendo de que você perguntou a Ele. A palavra de Deus diz que a palavra separa alma e espírito. Então, você pode separar suas emoções agora do simples convencimento daquilo que Ele está te falando.
Simplesmente aguarde agora. Perceba que a resposta dele, ela vai crescendo no teu interior. Ah, pastor, mas não era o que eu imaginava. Exatamente. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Muito provavelmente a voz dele confronta a nossa voz. Tome consciência daquilo que ele está falando ao teu espírito. Quando ele fala, nós ficamos convencidos daquilo que ele fala. Portanto, não há dúvida. Talvez você tenha receio de aceitar o que ele está dizendo. Talvez você tenha receio mas o que ele fala não há dúvida. Diga obrigado, Senhor. Quem aqui recebeu? Quem aqui recebeu a voz dele? Quem aqui ouviu a voz do Senhor? Levanta a mão bem alto. Quem aqui tem certeza que ele falou? Olha para o lado. Fica com a mão levantada. O Senhor está sempre falando. Pastor, não consegui ainda discernir, não tem problema. Alguns têm mais prática, outros vão desenvolver a percepção. Alguns são mais perceptivos, outros são mais insensíveis à voz. Mas o Senhor está falando. Então, à medida que você busca esse crescimento, ele também vai ficando mais claro na tua mente. Pratique. Pratique. Você verá que você entrará nesse estado de espírito, de estar sempre conectado com Ele. Como a tua vida vai ser mais fácil, né? Diga, minha vida vai ser muito mais fácil. Mas se você assim mesmo não conseguir, nos momentos que você está ali no impasse, numa decisão, procure desenvolver isso. Nos momentos que você precisa tomar decisões, que você está ali muitas vezes num ponto de decisão, vai para o joelho, para um pouquinho, ora e aguarda. Alguns minutinhos, Ele vai falar claramente contigo. E vai te revelar coisas que você não sabe ainda. Vai te revelar coisas que vão te confrontar. Amém? Esse é o poder da intimidade.
Esse é o poder de estar conectado com Ele. Quem recebeu essa palavra no seu coração?